Olá, eu sou a professora Kitty Guedes e no vídeo de hoje a gente vai fazer alguns gráficos envolvendo a função cosseno. Então, olha, já comecei aqui, tá vendo em verde, eu defini uma função f de x igual a cosseno de x, né? A gente já conhece. Tá lá a nossa senoide, cujo período é 2π, né? Vamos chegar esse gráfico um pouco para cá. Olha aqui o período, ó, 2π. Valor mínimo menos 1, valor máximo 1. Isso tudo a gente já sabe, né? Ah, só lembrando, a gente está no GeoGebra. Bom, agora eu vou pegar essa mesma função f de x e vou, a partir dela, criar uma função g de x que vai ser igual a 3 vezes cosseno de x. A gente já fez isso com a função seno, né? E a gente verificou o seguinte, como o cosseno varia de menos 1 a 1, quando a gente multiplicar por 3, ele vai passar a variar de menos 3 até 3, o que fez com que alterasse a amplitude da nossa curva, né? A nossa curva inicial, ela é verde, tem amplitude 2 unidades, porque variou de menos 1 a 1, enquanto que a nossa curva vermelha tem amplitude 6 unidades, porque variou de menos 3 a 3. A gente já tinha feito essa alteração na função seno. Só que agora, então, eu quero aproveitar para fazer uma alteração um pouquinho diferente. Eu vou fazer o seguinte, ao invés de multiplicar por 3, eu vou multiplicar por um valor negativo. Ah, olha só. Automaticamente ele já alterou lá, eu queria até falar um pouquinho antes, mas como ele já mostrou a curva, olha o que aconteceu, eu vou tirar o sinal de menos, só para a gente poder focar. Olha lá, 3 vezes cosseno de x, eu estou com um valor máximo aqui no 3, cuja abscissa é o 0, não é isso? Quando eu multiplicar, quando eu puser um sinal negativo ali, quer dizer, quando eu multiplicar por menos 3, olha o que vai acontecer. Essa alteração vai provocar uma inversão na curva ou uma reflexão em relação ao eixo x. Como é que é, hein? Uma reflexão em relação ao eixo das abscissas. Ou seja, o 0, cuja imagem estava no 3, agora vai passar a ter imagem no menos 3. Π sobre 2, a imagem era 0, vai continuar 0 mesmo, né? Mas o π, cuja imagem era menos 3, vai lá para o 3. Quer dizer, uma reflexão em relação ao eixo das abscissas é o eixo das abscissas funcionando como se fosse um espelho. Vamos observar isso, ó. Olha lá o que eu falei, tá vendo? Aqui o 0, agora tem imagem no menos 3. O π que tinha imagem no 3, ou melhor, que tinha imagem no menos 3, agora tem imagem no 3. E assim por diante. Então, a gente já chega a uma conclusão importante. Quando a gente multiplica por um número negativo, a gente provoca uma reflexão em relação ao eixo das abscissas. Tá, agora eu quero fazer o seguinte. Ao invés de multiplicar por 3, eu quero multiplicar agora por um número entre 0 e 1. Eu vou multiplicar por 1/3. Olha só o que aconteceu. Natural, né? Porque se a função cosseno tem imagem de menos 1 a 1, quando a gente multiplicar por 1/3, a imagem vai passar a ser de menos 1/3 até 1/3. Tanto é que se a gente vier aqui, ó, vamos ver se a gente consegue alterar aqui no eixo y, se a gente consegue colocar aqui distância no y de 1/3. Vamos ver se o GeoGebra vai aceitar, para a gente enxergar. Olha lá que beleza! Olha só, a gente enxergando aqui 1/3 só como valor máximo e o menos 1/3 como valor mínimo. Então, agora a minha imagem passou a ser de menos 1/3 a 1/3. Claro que se eu te disser assim, tá? Se aqui ao invés de 1/3 for menos 1/3, você já sabe o que vai acontecer, né? Quando eu puser um sinal de menos ali, vai haver uma reflexão em relação ao eixo das abscissas. Vamos observar isso? Olha lá a reflexão. Então, já sabemos o que acontece. Tá, agora vamos fazer um pouquinho diferente. Já mexemos no que está do lado de fora do cosseno. Vamos agora alterar o que está dentro da função cosseno? Vamos fazer assim, ó. Vou multiplicar a variável x. A gente já sabe fazer quando a gente multiplica por 5, por exemplo. A gente já sabe que quando a gente altera o coeficiente da variável, a gente está alterando o período. O período fica dividido por esse número. Beleza, então aqui, ó, o período da função cosseno é 2π, se eu multiplicar por 5, o período vai passar a ser 2π sobre 5. Olha o que aconteceu com a curva vermelha em relação à verde. Ocorreu uma compressão horizontal, visto que o período ficou dividido por 5, não é isso? Mas olha só, estou pensando aqui, hein? E se ao invés de 5, a gente multiplicar por menos 5? Vamos ver o que vai acontecer.
Se eu multiplicar por menos 5, vou dar Enter, olha o que aconteceu. Não aconteceu nada aqui na função. Por quê? Porque o nosso período, na verdade, ele fica dividido pelo módulo do coeficiente da variável. Então, aqui o período, que era 2π, fica dividido por 2π sobre módulo de menos 5. Portanto, o período dessa função também é 2π sobre 5. Vamos ver se a gente consegue visualizar isso? Vamos alterar aqui a graduação do eixo x. Vamos dizer o seguinte, vamos dizer que a gente quer que a graduação no eixo x agora seja de π sobre 5 em π sobre 5. Olha só que beleza. Olha só, agora a gente consegue ver aqui, olha o que eu falei em relação ao período, olha. Valor máximo, que é 1, sendo atingido aqui no zero, tá vendo aqui esse ponto? Agora, o próximo valor máximo sendo atingido no 2π sobre 5. Então, o nosso período, 2π sobre 5. Se tirasse o menos, o que ia acontecer mesmo, hein? Já vimos que nada, né? Olha lá, o nosso período continua sendo 2π sobre 5 do mesmo modo. Não ocorreu nada lá com a função. Bom, maravilha. Agora, eu quero ver o seguinte. Multipliquei por 5, houve uma compressão horizontal. E se eu multiplicar por um número entre 0 e 1? Por exemplo, 1/5. Vamos ver o que vai acontecer? Aliás, antes da gente ver o que vai acontecer, vamos pensar no que vai acontecer. A gente sabe que o período depende do coeficiente da variável. A gente viu que o período da função cossiano é 2π. Quando a gente multiplica a variável por uma constante, o período fica dividido pelo módulo dessa constante. Portanto, 2π vai ficar dividido por 1/5. Só que 2π dividido por 1/5 vai ser 2π vezes 5, que vai dar 10π. Ué, o período agora então vai ser 10π? Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, ó, não estamos nem conseguindo ver a nossa senoide, uma parte completa da senoide, porque o período agora é 10π. Então, para a gente ver uma parte completa da senoide, a gente tem que ir até lá o 10π. Então, vamos diminuir esse zoom para a gente poder... Olha lá, apareceu. Vamos chegar isso um pouquinho para o lado, para a gente enxergar melhor. Aí a gente pode dar um pouquinho de zoom também para aumentar. Vamos focar aqui, ó, no 0. Vamos dar um pouquinho de zoom para aumentar, senão também fica muito pequeno. A gente não vai conseguir enxergar direito. Então, ó, cadê o 10π? Vamos aumentar um pouquinho. Ó, o 10π lá. Então, olha aqui. Mas aí sumiu o 0, né? Vamos pegar aqui o 0. Tem que dar um pouquinho menos. Então, olha aqui. No 0, ó, eu tenho o valor máximo da senoide, que está lá no 1. E aí, o próximo valor máximo dessa senoide vai ser atingido lá no 10π. Olha o que aconteceu com a senoide. A vermelha em relação à verde. Agora houve uma dilatação horizontal, porque o período ficou maior. Então, houve uma dilatação horizontal. Enquanto que, quando a gente tinha multiplicado por 5, o período tinha diminuído, então tinha havido uma compressão horizontal. Agora, multiplicamos por um número entre 0 e 1, houve uma dilatação horizontal. Certo? Bom, agora, o que você deve fazer? Você deve pegar o GeoGebra, que é um software gratuito. Então, você pode usar, por exemplo, o GeoGebra Online e você ficar testando, você ficar brincando com as suas funções cosseno. Porque aí você mesmo observar o que acontece com cada parâmetro da função que é alterado. Tá legal? Agora é a sua vez, então, e a gente se encontra no próximo vídeo.